registrado, Max. Tá livre lá? Livre. Bem-vindos a bordo do Tortuga. Hoje vamos sair de Cerro Sombreiro, onde passamos horas agradáveis e uma noite muito tranquila. Pegamos a balsa para atravessar o Estreito de Magalhães e seguiremos pela Ruta 255 até chegar em Punta Arenas. Mas antes, uma curiosidade. Enquanto estávamos no ponto de apoio em Cerro Sombreiro, passou por lá um rapaz, ciclista vindo da Rússia. O interesse dele era conhecer o ponto mais austral da América do Sul, mas ao contrário do que pensei, ele queria conhecer o Parque Caruquinca, um parque que fica do lado chileno da ilha da Tierra del Fuego. Bem, curiosa como sou, não poderia ter deixado de pesquisar a respeito. O parque fica aberto apenas de outubro a abril e foi criado para estudar sua biodiversidade e a importância da conservação das suas espécies. Você pode acampar ou então reservar um domo, para assim explorar os parques pelas inúmeras trilhas demarcadas. Sobre o Parque Caruquinca você vai encontrar um link com mais detalhes na descrição desse vídeo. É, tipo inglês, velho. É fofo, né? É, tipo casa de inglês, casa de campo inglês. É, mas eu tava olhando um pouco sobre a história de como tudo isso se formou e tal. Histórias da Patagônia. Acredita-se que os primeiros habitantes da Patagônia chegaram lá há 6.000 anos. Era o lar de diversas etnias, das quais apenas os mapuches ainda sobrevivem. Vamos ver se a gente vai conseguir entrar na mesma balsa os dois, né? Às vezes. Vai, não tem tanto trânsito assim. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Olha, tá saindo a balsa. Ah, então tem que esperar a outra chegar. Tá saindo vazio. Uma moto, você viu? Olha, tá vazio, não tem nenhum carro naquela porra. E tá indo embora? A hora é esperar aquela outra balsa que está ali e encostar. Porque essa já foi. E aí nós vamos atravessar o Estreito de Magalhães até aquele outro lado. Ele vai fazer xixi. Você vai no banheiro, mas transbordadora austral. Olha, até Brom. aqui os caras vêm, ó. Oh, mas esses carrinhos vermelhos estão nos perseguindo, hein? Tem muitos. Aramark. Esse tem outra marca. Ele tem Aramaki, tem Aner, não sei do que. Enquanto esperamos a balsa encostar, trocar algumas ideias, né? Nossa, é grande, cara. Essa balsa é bem grande, né? E hoje a gente vai ter mais companhia na balsa. Vai ter vários carros hoje. Pois é, né? Na vinda estávamos somente nós e mais um. Dessa vez com essa balsa só se entra com efetivo. Ou teríamos que esperar a próxima balsa para pagar com cartão. Nossa sorte foi que os amigos tinham o valor em dinheiro para nos emprestar. Nós estávamos sem. A balsa nos custou desta vez $35, em vez dos $20 que pagamos na vinda.
tem dinheiro. Acabou a plata. Né? Acabou a plata. Agora tá um calor danado aqui dentro, né? Botou um monte de blusa. Esta balsa, diferente da outra, tem uma área para café e apreciação do canal fora do vento gelado. Só tem um detalhe: gastamos toda a nossa plata e a dos amigos na compra do ingresso da balsa para a passagem do Estreito de Magalhães. O vento empurra com tanta força. Nós estamos indo pro porto lá, né? No meio do mar, mano. Aham. No meio do canal de Beagle. No meio da água. A colonização europeia da região só se deu a partir de 1536, depois que Fernão de Magalhães descobriu o caminho para o Pacífico, oceano que ele mesmo batizou. Demorou alguns anos até que outros ousassem repetir a façanha. A navegação no Estreito Sul do continente é muito difícil, seja pelos ventos fortes do mar aberto, seja pelos estreitos canais que margeiam o continente. No entanto, foi uma rota muito ousada para escoar os tesouros peruanos que iam para a Espanha. Cruce peligroso. O trânsito é bem pesado aqui, mas então é um cruzamento perigoso. Nós vamos para a ruta del fim do mundo, acabou aqui. Punta Arenas. Guanaquinho. Olha os guanaquinhos querendo invadir a pista. Em 1832 e 33, durante sua viagem de volta ao mundo a bordo do navio Beagle, comandado pelo capitão Fitzroy, Charles Darwin esteve na Patagônia, percorrendo o litoral e o interior da região. Darwin coletou diversos fósseis de animais extintos que foram muito importantes para o desenvolvimento da teoria da evolução da espécie. Hoje estes nomes estão imortalizados na Patagônia. Existe a Cordilheira Darwin da Terra do Fogo, o Monte Fitzroy, no Parque Nacional Los Glaciares e o Canal de Beagle, também na Terra do Fogo. O desenvolvimento econômico da Patagônia foi próspero durante os anos de colonização do território pela Argentina e Chile, entre os meados do século XIX até o começo do século XX. Do lado argentino, a criação de ovelhas em grandes estâncias que ocupavam a vasta planície prosperou até que o valor da lã caísse e levasse à bancarrota muitas propriedades. No Chile, as principais investidas foram na navegação e mineração, uma vez que o território chileno está ocupado por uma porção da Cordilheira dos Andes e tem um litoral muito entrecortado. Atualmente, o turismo é a principal fonte de renda na Patagônia, que atrai pessoas do mundo inteiro interessadas nos trekkings, navegações pelos canais estreitos e geleiras de beleza
ímpar. Indo à comunidade de Laguna Blanca. Chorrilho. Tá muito vento. Nós estamos indo para dentro dessa tempestade aí, ó. Né? É uma aventura a mais. Uma aventura extra? Quanta emoção. Para com isso. Tá preto, preto pra lá. Olha o spray do caminhão. E os sucos aqui. Os sulcos na estrada. É. Dá pra ver bem pelo spray pra que lado que o vento tá soprando, né? Nesta rodovia, o vento, ela é presença constante. E logo à nossa frente, o Estreito de Magallanes novamente. Até parece que a gente não está acompanhando ele há um tempão, né? É. Você pode falar o que você quiser, mas essa entrada aqui de Punta Arenas, ela tá... O acesso tava ruim, a estrada tava horrível. Mas agora ela tá boa, né? Tá dando cada chacoalhada no carro, não? Se vendo. Olha o tamanho dessa cidade. É grande. Chegamos em Punta Arenas procurando um lugar indicado pelo iOverlander. É por aqui. Uma área boa. É um desses que a gente vai entrar lá no fundo. Mas é um terreno baldio, É um terreno maltratado, inclusive. sem vista nenhuma, cheio de motorhome, ok? Mas o dono não estava lá e aí a gente falou, vamos procurar um lugar melhor pra gente ficar. Detestamos o lugar e seguimos para outro ponto. Acabamos mesmo ficando na Costaneira. A noite foi terrível. O carro mais parecia um berço gigantesco. Mas essa história nós vamos contar no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Muito obrigado pela sua audiência. É a sua participação que nos impulsiona a ir além e seguir compartilhando nossas experiências e descobertas. Até mais vídeos e mais histórias.